Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vai ser visto esse vídeo. Estava aqui meditando e lembrando uma situação que aconteceu comigo quando viajei para a África, uma cidade de Moçambique chamada Machixe. Tínhamos que atravessar de um lado para o outro, numa outra cidade que se chamava Inhambane. E quando estávamos dentro do barco, aí começou a ventar e o barco começou a balançar, então eu lembrei da passagem quando Jesus acalma a tempestade, né? Jesus dá ordem ao vento, dá ordem a tudo, coloca tudo na ordem no seu devido lugar. Os seus discípulos ali ficaram com medo. Lá em Lucas 8, né? Versículo 22 em diante diz isso, né? Jesus acalma a tempestade. Então tinha um senhor no barco, ele estava aterrorizado, apavorado. Lembro até hoje o nome dele, né? O senhor Samuel. Aí eu falei, calma, meu irmão. Ele falou, não sou seu irmão. Então já se trancou, se fechou. Eu falei, tá bom, então calma, meu amigo. Calma, porque Jesus está no barco. Mas o que eu fui falar? Até atravessarmos do outro lado, ele ficou, Jesus não está no barco. Jesus não está em barco nenhum. Jesus não está aqui, Jesus não está no barco. E é isso que eu tenho visto, né, por todos os cantos que eu ando, e o que realmente acontece, né? As pessoas não compreendem, não conseguem compreender que Jesus ele está em todo lugar, Jesus está na nossa mente, Jesus está no nosso coração, Jesus está presente ao nosso redor, junto conosco em todos os lugares, em todas as situações, em espírito, né? E aquele homem então ficou muito chateado de eu ter falado isso. E quando nós descemos, né, chegamos, paramos ali na beira da praia. Aí quando nós descemos do barco, eu cheguei meio a ele e falei assim, Sr. Samuel, o senhor tem razão, Jesus não está no barco. Aí ele falou, eu não falei que Jesus não está no barco. Eu falei, não, Jesus agora está do nosso lado. Ele desceu com a gente do barco. E continuamos a conversar, até que fui saber que ele era de uma outra religião que não crê em Jesus Cristo. Muito difícil conversar, falar com ele sobre o Evangelho, mas a vida é assim mesmo, né? A gente tem que falar. Jesus disse que nós temos que falar em tempo e fora de tempo, né? E aquele tempo foi aquele momento que eu falei. Não sei o que ocorreu, o que aconteceu, mas creio que alguma coisa boa entrou no coração daquele homem. Que possamos viver essa palavra. Jesus, ele sempre está conosco, em todas as situações, seja no barco, seja na vida, no andar, no caminhar, no falar, Jesus está conosco. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para o outro lado do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram e fez bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Lucas 8, do 22 ao 25, dando continuidade, né, contando da história que eu me lembrei quando estava ali em Moçambique, na África, naquela cidade de Machixe, onde tinha que atravessar para outra cidade, por dentro do mar, que chamava-se Inhambane. E como eu já disse toda a história do Senhor que chamava Samuel, quero aqui dizer que não é diferente nos dias de hoje, na nossa vida. Existem muitas pessoas que não reconhecem que Jesus está com eles, né? Que Jesus está conosco, que Jesus está em todas as situações que nós precisamos. É preciso ter fé, é preciso buscar a Deus em todo tempo, é preciso ter fé. Como diz a palavra em Hebreus, né? Hebreus fala muito sobre fé, fala sobre os patriarcas que tiveram fé. E é nessa palavra que nós temos que nos basear, né? Porque a palavra diz, né, em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista
e que se torne assim galardoador daqueles que o buscam, ou presenteador, que sempre tem algo para dar para aqueles que buscam, né, com o coração sincero, que buscam com sinceridade. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a firme certeza, o firme firmamento das coisas que se esperam, e não das que se veem, né, mas daquelas que se esperam. Então é bom esperar no Senhor, esperar com fé que o dia melhor vem, esperar com fé que não sei a tua luta, a tua dificuldade, o que tens passado, né? O que está se passando na sua vida, mas tem que aguardar, tem que ter fé, fé que tudo vai melhorar, que tudo vai passar, que tudo depois, né, vai ser uma grande bonança, né? Uma calmaria e vai ser tudo de bom. Então, convide sempre Jesus para estar no seu barco. Seu barco talvez seja a empresa que você trabalhe, seu barco seja talvez a sua casa, talvez um lugar onde você vive, que está necessitando e precisando de Jesus. Jesus é aquele que sara, que cura, que liberta. Jesus é aquele que dá paz, a verdadeira paz que o mundo não pode dar. Jesus é aquele que se revelou lá no princípio de todas as coisas, né? Quando ele se revelou e diz, algumas pessoas acham, e segundo a tradução, né? Quando ele diz, eu sou, né? Eu sou. Diga que, até mesmo para Moisés, né? Quando Moisés falou, mas se eu for lá o povo não vai acreditar, né? Ele falou, não, diga que eu sou, te enviou, né? A tradução verdadeira é eu serei o que serei, né? Mas é um assunto para outro vídeo. Então, viva aí com Jesus no barco, convide Jesus para o seu barco, com certeza, com a sua fé, ele vai trazer soluções para todas as coisas. Um forte abraço.